Eu achei muito interessante essa questão de falar que o idoso, né, ele é teimoso. Pensa só, né, aquela pessoa que a vida inteira foi independente, funcional, né, um empresário, um profissional liberal, de repente ele vê seu filho que é mais novo dizendo, para, fica em casa. E Então a a gente gente não para vê para isso, pensar, se colocar no lado dele, que para ele é difícil. isso. Para ele é muito difícil. Então, assim, hoje foi incrível a live de ontem, né? Amei também, segui, fui assistir a do Paulo ontem. E, assim, como é bom a gente ter esses recursos, né? A crise veio para ser uma medida transformadora. E quando a gente investe nesse conteúdo, tudo se transforma. Em outubro eu estava aí em Boston, acreditando, aprendendo, transformando, e hoje eu estou aqui, né? A gente tem que investir nisso, que é o que fica. E quando os pais, eles chegam e vem um filho falando, ele tem duas coisas, né? Como eu posso parar, receber e transformar? Hoje em dia, nesse momento de quarentena... Fala de novo. Só um minutinho. Vocês estão Pronto. ouvindo? O áudio está ok. A Fabiana disse que o áudio está ok. Show. Tá, a Vamos dar imagem um não feedback sai... aí. Me fala de novo, doutora Camille, quais são parar, receber. Fala de novo, porque isso é muito importante. Pronto. A questão de parar e receber a informação. Então, o idoso, como ele a vida inteira ele foi autônomo, funcional, ele nunca parou. Então, quando o filho pede para o pai parar, hierarquicamente isso muda. Então, como eu posso dizer para ele parar, né? Mas são atos de amor, são escolhas. De alguma forma, né? Papéis Ele vai ver como invertidos. Então, nesse caso, é um momento de amor em que você realmente quer que ele pare, né? Nas nossas casas, nas nossas realidades, não muda, né? Aquela história, você pode ser doutora fora, mas aqui você é minha filha, tem que dizer aqui, vamos parar, vamos pensar no outro. É algo muito maior. Então, a necessidade de parar, foi tão bem falado ontem, de acreditarmos que pode ter uma mudança. E a minha ideia aqui é estar passando dicas e orientações para que no dia a dia esse idoso, ele possa, nesse momento de mudança, não vou determinar um tempo, mas assim, nesse momento de mudança, ele parar e ser algo significativo. O que é que vai ser significativo? Camille, antes de você já entrar aí em tudo isso que você preparou, como que eu, como filha, como que os nossos telespectadores, como filhos ou como netos, como que a gente, então, consegue falar com os nossos idosos de uma forma que doa menos ou que nós possamos ser melhores recebidos por ele, sem que eles achem que a gente quer mandar na vida deles ou que nós sabemos mais que eles. Só dá essa dica pra gente antes de você seguir aí com o conteúdo, porque eu mesma não sei como. Pedir ajuda. A quem? Porque como a ele mesmo. Porque quando eu peço ajuda, ele se vê como grande, como detector de conhecimento, o meu herói, o meu pai, ele vai querer ajudar. Porque ele lembra o quanto ele é importante, ele lembra como ele é exemplo e que através da vida dele, muitas pessoas vão mudar. O papel é esse. É por aí. E a imagem não está aparecendo, mas está todo mundo ouvindo bem? Tá, eles estão dizendo aqui que estão te ouvindo, Camille. Só não estão conseguindo ver como você é linda, mas tudo bem, depois eles vão ver. Tá, joia. E dentro desse papel do significado, o que a gente pode ver é a organização desse tempo livre da rotina dentro de casa. Algumas pessoas ainda estão parando. Então, a minha ideia agora é dar dicas do que você fazer em casa e nessa ocupação do tempo livre. Então, vou dar duas situações. A primeira é quando o idoso ele está se organizando para ir para casa. Então, esse momento de parada é uma coisa que nós não fazíamos. Então, a ideia é resgatar o que é que ele gosta de fazer. Em primeiro momento, é como uma aposentadoria. A pessoa tem a sensação de férias em casa. Então, o que é que eu posso fazer? São jogos, são atividades com as pessoas que estão em casa. Como foi dito ontem, com as crianças e com os adolescentes. Né? Pronto, mas aí é a questão da organização do nosso tempo. É aquilo que a gente fala tanto, que é da rotina, que é o que vocês também falam tanto, e a gente usa tanto, que é a rotina. São os meus papéis ocupacionais. Rotina então, dentro de uma casa, isso, a rotina produtiva, são os meus papéis ocupacionais. É aquilo que eu faço. Então, a importância de ter uma tarefa. Porque no que fica todo mundo solto dentro de casa, é quando há realmente assim uma perda de significado.
Então, lá no meu Instagram, a gente separou um material, lá na bio, vai ter várias atividades. Ontem foi muito importante, foi um momento assim que muitas pessoas se mobilizaram, né? E aí eu peguei várias entrevistas, materiais que eu tinha e também de parceiros, e a gente fez um novo Telegram só para ajudar as pessoas. Então, se você hoje não está vendo o meu rosto, mas depois você entra lá na minha bio e acessar todo o material, já valeu essa força-tarefa. Porque como os nossos valores são no eterno, a nossa ideia é ajudar pessoas. Não é aqui, não é esse momento, mas é tudo que representa. Então, e compartilhar com as outras pessoas, não é, Camille? Isso. Aí, o material é todo gratuito, né? Que esse momento é de investir vida. Passa o seu Instagram pra gente, por favor, fala aí. Pronto. O meu Instagram é esse, é @Camille Guanabara. Camille e aí, com Camille Kamilly. Isso, Camille eu Guanabara. mesma. Show. Gente, aí lá na bio, isso, lá na bio, nós estamos colocando os materiais ainda, de entrevistas antigas que falam da questão de prevenção de quedas, a ocupação do tempo livre. E também a gente vai estar disponibilizando material para você estar fazendo em casa. Essa ocupação significativa é desde a minha rotina. Você está em casa, mas você estabelecer algo de significativo que você vai dar no seu dia, o que você vai fazer. Então, nunca foi tão fácil fazer com que isso dê certo. Uma coisa que nós temos hoje é a gerontotecnologia, que é aproveitar a tecnologia ao nosso favor. Então, muitos profissionais de saúde ainda... Isso, gerontotecnologia. A gerontotecnologia é você aproximar o idoso do mundo que não é tão mundo dele, que é o mundo através das tecnologias. E algo que todo mundo tem hoje é um smartphone, é um tablet. Então, vai ser um momento que, forçadamente, as gerações vão se aproximar. Então, eu não estou podendo ver meu avô, nem a minha avó, mas eu posso fazer uma ligação. E, assim, a ideia que nós estamos movendo, isso é um movimento da World Federation, né, assim, do mundo inteiro dos terapeutas ocupacionais, das pessoas que usam o cotidiano, tá juntando, né, aproximando as gerações. Uhum. E quando eu trabalho esse aproximar, o resgatar o simbólico do outro, que para o outro é significativo. Então, assim, vai aumentar a minha imunidade, porque eu estou lembrando como eu sou amado, como eu sou querido, a questão do pensamento vagueado, de ficar pensando do que pode ou não acontecer, ele vai estar dando evasão, que é a liberação de sentimentos, de hormônios, que vai fazer com que ele fique bem, com a imunidade boa e que ele queira viver. E você está falando da liberação hormonal, né, Paula? Isso. Tudo que a gente fala, tudo que a gente fala aqui no coaching, informação no coaching, no método CIS, a gente determinar qual é o hormônio que nós queremos liberar no nosso corpo, né? Exatamente. Os hormônios da forma certa, a dopamina na quantidade certa, a testosterona. Então, isso é muito importante. A gente trabalha muito com isso, né, Paulo? E o importante disso tudo é que quando isso tudo passar, são as memórias positivas que isso vai... Exatamente. Isso vai... Gente, quando vocês entenderem, isso é munição. Isso é sucesso. Depois a gente vai fazer uma live só falando sobre isso. Porque talvez você esteja do outro lado, né? E eles podem estar pensando assim, ai, gente, agora colocaram um monte de coisinhas. Parece até que não é, gente. Acredite. Precisamos fazer desses dias em casa. Criar os melhores momentos. Esses pequenos ganhos. Porque parece que nada. Essa pergunta que ela fez, fazendo ele se sentir. Vocês põem uma coisa na cabeça. Quando falar sentimento, isso tem um significado muito grande, né, amiga? Total. Porque a questão do... Desculpa. Não, para mim também é muito importante ouvir a Paula e a Fernanda, né? Eu estava aí em outubro, fui para Boston crescer, aprender. E como é bom a gente ter essa troca, né? Como valeu a pena. E eu estava esses dias lembrando isso, né? Por isso que eu falei essa importância, e depois vamos ver essa questão do material da liberação hormonal, que eu acho que é algo também que a nutricionista pode estar falando. Isso. E do poder da palavra, da transformação
da nossa vida, que é algo que a gente confia, acredita e vive todo dia, né? Isso. E algo transformador que nós vimos através desse resgate e também da transformação do pensamento e da atitude, né? Que é algo que vocês fazem tão bem, é quando eu dou significado a essa ocupação. Por exemplo, o neto, ele pega, vai falar com o avô através de uma mensagem de vídeo, uma videochamada, usar o WhatsApp para estar colocando 3 pessoas a mais do grupo. Hoje, por exemplo, eu fiz com as minhas tias, eu tenho tias que moram fora, em Brasília, minhas primas que estão no Canadá. Então, assim, foi um momento muito rico, né? Juntou as gerações, nós nos aproximamos, né? Os meus tios são idosos produtivos, né? E quando a minha tia viu meu pai, riu, brincou, eles até se emocionaram, né? Depois tiraram a piada e tudo, porque é um momento de resgate, né? O resgate do que é significativo, do que é simbólico. Outra dica que eu dou é você deixar em casa um espaço com jogos. A questão, vocês também têm um material muito bom, a questão de educação com filhos e jogos também, não é? Temos o projeto Se Educar, Jeito de Viver em Família, que é um kit maravilhoso, que vai 4 meses de trabalho com a criança, com o jovem, com o adolescente, que inclusive, gente, eu estou mandando um carro deixar na casa das pessoas que moram aqui na região da Grande Boston, sem custo adicional nenhum. É só você nos avisar, você faz a sua compra pelo telefone, a gente manda deixar na sua casa, que é para você aproveitar esse momento. São jogos, são livros, caderno de atividades, é muito interessante isso. E lá em casa a gente já no nosso cantinho dos jogos, viu, Camille? Ontem mesmo eu estava jogando com o Eduardo, aquela brincadeira bem nova, nome, lugar e objeto. Mas aquilo é maravilhoso, né? Maravilhoso. E essa questão do jogo, vou passar para esse jogo que eu lembro quando eu fiz o curso, eu lembro como é bom, né? Então, assim, as famílias, elas estão tendo esse momento, né? De pararem e brincarem, estarem juntas, né? A questão do lúdico é muito importante, porque é a questão do imaginário significativo. É quando eu mudo os meus quadros mentais, quando eu paro a pensar de forma leve, né? Isso traz um ambiente, um momento significativo, saudável. Então, voltando para a gerontotecnologia, né? Usar esse material, usar jogos, lá vou deixar também uma lista de livros e vou colocar um passo a passo. Isso aí vai ser a nossa atividade para poder estar organizando isso, porque às vezes a pessoa tem um notebook incrível, tem um Instagram, mas não sabe. Então, a gente vai ser isso dentro da terapia ocupacional, dentro da neuropsicologia, é uma associação de símbolo e cor. Então, eu vou estar como se fosse dando orientações e dicas no decorrer desses dias, para que as pessoas possam aprender. Ótimo. Outro momento é que o certo é estarmos em casa. Então, assim, empresas estão fazendo essa questão de delivery, o material está sendo entregue, está sendo um super desconto, eu estou acompanhando aí, 50%, né, para as pessoas se oportunizarem a estudar, a ler. E a questão da ocupação significativa é quando eu começo a ler e a mudar os meus quadros mentais. Porque o meu pensamento ele não fica vago. O meu pensamento ele fica com algo que me dê o quê? Força, vontade de vencer e trazer leveza à minha vida. No que eu leio, eu transformo a minha mente. Mas aí você diz, mas meu pai nem gosta de jogar, meu pai nem gosta de ler, e aí? E aí é quando a gente vai trazer um momento de estarmos usando os meios de comunicação, né? Usamos, no caso, a gerontotecnologia, quando o idoso ele vai usando os meios de comunicação, vendo vídeos. E tem um vídeo que que já está lá no Telegram, que é falando de atividades para os idosos fazerem com os filhos e com os netos. A parte da contação de história, a questão dos quadros mentais, que é de você falar, e você está dando dicas, orientações de como foi, de quem estava presente, porque aí vai dando outro significado essa ocupação do meu tempo livre. Dentro desse material, tem uma parceira nossa, a Adriana, que também é terapeuta ocupacional, ela tem um material que ela está disponibilizando, que tanto trabalha essa parte de ocupação do tempo livre, com pintura, jogos. Então, é tempo de nos doarmos
para que assim também venha a ser um momento de transformação nas vidas. Vamos supor agora... Pensando assim, vamos supor que a maior parte do público que está nos vendo nesse momento, pelo menos a maior parte, mora aqui nos Estados Unidos. A maior parte está longe dos seus pais, dos seus avós. Se a gente quisesse, Camille, começar hoje, aproveitando, né, essa tecnologia, quais as coisas mais práticas, mais simples que a gente pode fazer nesse momento para entrar em contato com os nossos idosos e trazê-los para mais perto, mudar esses quadros mentais, trazendo essa leveza, porque eu entendo que quando a gente faz isso, quando as emoções deles estão boas, mesmo que distantes de nós, a imunidade deles vai aumentar também, porque eles estão mais leves, eles estão mais felizes. Isso. Por estar em contato conosco, com os netos, não é verdade? Isso. Algo muito simples é usar esse símbolo aí no WhatsApp da câmera e você apertar e dar um oi. E aí no que você ri, conversa, o que você fez hoje? Eu nada, nem eu. Então, assim, a parte de você abrir-se, né, conversar, jogar a conversa fora, ter um momento prazeroso, e estar próximo, né? Estar junto, né? E essas dicas são muito boas. Agora, assim, por exemplo, você está longe, como é que eu posso estar perto hoje? Através das ligações, através dos vídeos. Tem como jogar, né? Hoje em dia você tem como estar jogando junto, então você pode estar junto com o filho, fazer até essa simples brincadeira com meu avô, né? De dicas, esse jogo, né, do disparate, que tem outro nome, ele é muito bom, mas também assim, a contação de histórias eu acho que fica muito bom. E aí, como é que o senhor tá? Me conta como foi, como você deu até o exemplo ontem. Isso é muito bom. Conversou e a doutora Cida falou como é importante ela é maravilhosa. Os pais se abrirem para os filhos e contar um pouco do passado. Eu até brinquei dizendo que a minha mãe ela é maravilhosa em estragar a minha reputação para os meus filhos, contando tudo que eu fazia na minha infância, como eu era levado, o que eu fazia na minha infância e na minha adolescência. Então, a gente também pode aproveitar isso com os nossos idosos, pedindo para eles contarem um pouco da vida deles, como é que foi, como é que era, quando namorou, quando casou, quando... Não podemos fazer isso também? Isso é maravilhoso e é incrível como esse é um dos exercícios que mais aproxima. Porque quebra aquela barreira e traz a pessoa para perto de você. Agora, vamos supor que o seu pai, em outra situação, né? Seus avós, os seus pais, eles estão nesse momento, né? Aqui, como no caso, aqui no Ceará, em Fortaleza, que não está podendo ter tanto esse contato, né? Não está, quer dizer. Não está. O que é o certo? Você pode separar um kit, né? E até essa orientação eu vou dar. Por exemplo, você pedir um delivery de comida, ou ver um jogo, um material... você tem que lavar isso, lavar mesmo, água e sabão, antes de receber aquele produto na sua casa. Né? Então, assim, lembra da carta, daquela cartinha? Então, assim, você pode fazer uma cartinha, um bilhete, dizendo como seu pai, seu avô é uma pessoa querida, e deixar depois um material na casa dele, um material com jogos, até mesmo frutas, verduras, e fazer ao máximo que essas pessoas se conscientizem que não é para sair de casa. Que não é para eles saírem. No entanto, nós eles não saírem de casa. Isso. Tomando os cuidados para higienizar aquele objeto ou aquele alimento para deixar para ele, na casa dele, para ele não sair. Isso. Ok. Exatamente. Então, assim... Outra dica, então assim, você pode fazer essa cesta, né? Esse ato de amor, ser essa cesta, algo simples, uma cesta, eu digo cesta, mas pode ser um saco plástico, pode ser um material que dê para ser lavado, tudo com água e sabão, e tá fazendo isso, né? Ou então deixar do lado de fora, olha, eu tô precisando, e a questão do uso de listas. Então, assim, vamos supor, eu vou até mostrar aqui um quadro. Quase todos nós temos quadros nas nossas casas. A gente só não consegue ver porque a sua imagem ficou travada. Pronto, Você pode fazer também, o idoso seria muito bom a questão das listas. Né? Por exemplo, ele fazer uma lista do que ele está precisando, tirar uma foto e colocar no WhatsApp do grupo dos filhos, né? Sim. E aí um dos filhos se organizarem e tá levando os materiais,
para os pais, para os avós, para que assim eles realmente... longe, a gente pode pedir delivery e pagar aqui nos Estados Unidos. Nós podemos fazer isso, seja em outra cidade, em outro aqui estado, também. em outro país. Isso. A gente pede e manda deixar na casa deles. Cadê surpresa de amor maior do que essa, não é? É, surpresa de amor, não importa a distância, a internet está aqui para isso, né? E usar esses meios para estarmos próximos, né, às nossas pessoas queridas. Algo muito interessante também é, por exemplo, você poder usar um vídeo, vou me deter muito agora só o WhatsApp, de você usar o vídeo, por exemplo, o grupo dos filhos. Eu fiz até hoje isso algumas vezes com o grupo dos primos, né? De você ver quem está online, naquele momento fazer junto uma roda de conversa, pode ser um alongamento, a ideia de estar fazendo o que naquele horário vamos fazer tal coisa. Então, assim, buscar o que? Rotina. Dentro da minha rotina, por exemplo, organizar um horário para atividade física, para alongamento, um espaço para orações, meditações. Dentro de casa 10 horas. Mesmo. Dentro de casa, liga, né? Aperta lá, você que é idoso que está vendo a gente. Quando você entrar no WhatsApp, você vai ver o desenho de uma câmera. E aí, quando você apertar, vai aparecer o rosto das pessoas. E aí você vai clicar e vai chamar aquelas pessoas ao vivo. Vai dar um oi, vai dar um tchau e vai combinar o que você vai querer fazer. Então, pode ser de não fazer nada junto, a ler um livro, a estar no momento de ouvir música. As pessoas estão hoje, os meios de comunicação estão levando as pessoas a terem um momento de oração pela paz, por vidas, né? Hoje, às 8h30 aqui no Brasil, né? Então, assim, está tendo um mover em que as pessoas elas estão se aproximando. E se você parar para ouvir, o silêncio está reinando nas ruas. Então, isso é importante, nós estamos nos calando, né? Um passo para trás para dar 2 para frente, só vai melhorar. E com a tecnologia, você pode estar chamando e se aproximando do seu avô, do seu pai, sem você fazer com que... Ótimo, essa questão que o Alexandre está dizendo, né? Você pode estar fazendo um momento significativo em que ele está saindo um pouco dessas mídias. A mídia é importante, a informação é algo grandioso. A pergunta do Alexandre foi se é correto evitar o idoso. Evitar com que o idoso veja reportagem na TV. Reportagem que você diz, Alexandre, reportagens negativas, trazendo, como o doutor Tomás falou ontem, como a doutora Cida falou ontem, que a gente tem consciência, traz a consciência, entende o momento, aceita o momento, mas para de ficar recebendo essa quantidade excessiva de informações negativas. Excelente. Porque no que eu fico só tendo a informação negativa, então traz para mim a questão da liberação hormonal que nós falamos, né? Traz a questão da ocupação, não tem um tempo, uma ocupação significativa, eu fico alimentando o meu cérebro só com ações negativas, os meus hormônios, eles têm uma baixa, e aí o que baixa a imunidade causa o que a gente não quer, que é o adoecimento. Então, por isso que eu estou me detendo só a isso, a mudança. Aqui, né? Tudo começa na mente. Olhos, pelos nossos ouvidos, né? Então, se a gente ficar recebendo, não só os nossos idosos, mas nós mesmos, se nós recebendo essa grande carga de informações negativas, esse overload, essa carga mesmo pesada de informação negativa, nós vamos pensar coisas ruins, sentir sentimentos ruins. Consequentemente, baixa o nosso sistema imunológico, baixa a nossa imunidade. Total. Então, assim, se você, vamos supor, vamos tentar aqui organizar um exemplo de atividade. Você acordou 6 horas, fez os seus se alonga na cama mesmo, depois procura um local na sua casa, se você puder, ou no seu apartamento, que tenha uma janela. Por que não tomar um café da manhã ali próximo? E ali você já está recebendo a vitamina D. Fazer com que a sua casa faça lista de músicas e aí ouça uma boa música e vai fazendo com que esse ambiente tenha um momento agradável. Estamos nos organizando até atividades em casa, então esse empresário, por que não usar as câmeras, né? Vive essa ideia agora, né? Então, assim, se na sua empresa tem câmeras, então você vai estar ali,
você vai estar vendo, você vai estar organizando, vai estar monitorando tudo pelo computador. É algo muito novo, vamos aprender. E assim ele vai dentro de casa, isso. E assim dentro de casa, ele vai aprendendo e se ajustando a essa nova forma de trabalho. Aí vamos supor, então, que você, então, dentro do seu horário, organizar um horário, como eu falei, de meditação, oração, leitura de livros. Eu vou estar colocando lá também lista de livros que foram liberados, né? Muitas empresas estão liberando cursos com desconto, lista de livros, lista de filmes. Então, assim, né? Ou com desconto, gratuitos ou com doutora desconto. Camille, é tanta informação boa e a gente vai precisar fazer as considerações finais para que a gente chame a doutora Nayara. Sim. Mas vamos deixar combinado aqui. Primeiro, as pessoas vão lá no seu Instagram, vão te acompanhar, Isso. você vai disponibilizar o material e eu também me comprometo, junto com a minha equipe de marketing, a pegar com você também o resumo do que foi falado hoje. Nós vamos fazer o resumo, vamos pontuar todas as suas dicas e vamos também colocar na nossa lista de Telegram da Febracis Boston, porque, gente, o que a gente está fazendo aqui, o que a doutora Camille está falando, salva vidas. Salva vidas. Isso é muito, muito sério. Então, eu vou pedir para você fazer as considerações finais, mas já deixando aqui o meu compromisso e o seu compromisso, Camille, da gente trazer todo esse conteúdo, tanto no seu Instagram como no nosso Telegram, com a lista de tudo que a gente já falou aqui, de todas as ações que são necessárias ser tomadas. Faça as suas considerações finais, por favor. Utilizar os meios de comunicação, como o WhatsApp, para estar mandando mensagens, naquele símbolo do microfone, fazendo vídeos, videochamadas em grupos, as famílias reunidas, para que dentro da rotina do dia a dia tenha atividades significativas, momentos em que você esteja próximo, fazer com que os idosos realmente vejam como eles são importantes e através do exemplo eles fiquem em casa e os filhos, eles ajudem naquilo que eles precisam, priorando a importância deles, trazendo com que eles solicitem, façam listas do que precisam e assim não saiam de casa e ocupando significativamente o tempo livre deles com materiais criativos, transformadores, para que dia a dia a rotina deles tenha o quê? Uma importância, para que dia a dia a rotina deles tenha algo significativo, que venha fazer com que ele lembre como ele é importante, que ele se redescubra nesse momento de parada, e que assim ele venha ter o quê? Sempre o que pensar, o que sonhar, aumentar a vida dele, o significado dele, estar próximo da família dele, a memória dele está cada vez melhor e assim viver mais. Tentei falar tudo rápido, bora lá. Fantástico, gente, maravilhoso. E eu acho que é algo que eu sempre falo nas lives, mas eu vou enfatizar aqui que nunca é demais. Nunca é demais olhar para as pessoas que a gente realmente ama. Filho, pai, mãe, enfim. E dizer o quanto a gente ama, o quanto eles são importantes para a gente e trazer, no final de tudo que nós fazemos, seja na vida pessoal ou na vida profissional, trazer as dosagens principais de fé, esperança e amor. Não é isso, doutora Camille? Fé, esperança e amor, né? E a fé, como é a certeza das coisas que não vemos, mas esperamos, acreditarmos que isso é uma fase que vamos superar. A minha mãe tá aí só comentando. Eu tô fazendo e o meu genro comprando. Oh, coisa boa. O genro é o meu marido, viu, gente? Que fica lá só paparicando a sogrinha. Querida, muito obrigada. Eu agradeço muito pelo teu tempo. As dicas, na verdade, a gente não chama de dicas, ela é uma profissional. As orientações foram maravilhosas, importantíssimas. Nós vamos passar tudo isso para vocês, pontual, para que nada se perca, tá? Te agradeço muito, Camille. Beijo grande no coração. Se despede aí do pessoal. Aí você mesmo encerra a sua participação, que aí eu chamo a doutora Nayara. Obrigada, viu, minha querida? Fica com Deus. Obrigada. Nosso trabalho trabalhamos e vivemos por propósito, e nosso propósito é ajudar vidas e vamos continuar aí nessa caminhada. Daqui a pouco essa superação vai levar realmente ao topo, né? A vida
E a vida com a abundância que a gente quer tanto. Um beijo grande. Tchau. Beijo, minha linda. Fica com Deus.